Olá, queridos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio, pastor auxiliar na Igreja do Nazareno, Comunidade Leste, aqui em São José do Rio Preto. E esse é o nosso canal de estudo. Você está aqui no canal de estudo da Igreja do Nazareno. Toda semana nós postamos um estudo novo aqui para você adquirir conhecimento, para a palavra do Senhor fazer efeito aí na sua vida. Há um texto que nós gostamos bastante, eu falo sempre aqui no canal, onde Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Então, o intuito desse canal é te dar um pouco mais de conhecimento acerca da palavra do Senhor. E com esse conhecimento, então, poder usufruir aí das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Amém, queridos? Então, vamos para o nosso estudo de hoje. Antes de começar o nosso estudo, eu gostaria de, junto com você, aí na sua casa, onde você me assiste, no seu trabalho, no seu carro, de fazer uma oração. Amém? Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque temos visto, Pai, as Tuas mãos sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor Pai, porque temos visto os Teus cuidados sobre nós. Os dias são maus, é muito fácil ver isso. Mas também é muito fácil ver que o Senhor tem nos sustentado, Senhor Pai, no meio desse mundo. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por isso. Obrigado por mais um dia. Obrigado por esse estudo. Obrigado por esse canal, por essa ferramenta que o Senhor preparou para os Teus filhos poderem aprender mais da Tua palavra. Pai, eu quero te fazer um pedido. Espírito Santo de Deus, você que é o nosso professor, o Senhor que é o nosso professor, aquele que nos guia, aquele que nos capacita, quem nos orienta, quem nos convence. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nesse dia, nos ensine acerca da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá para mais uma aula da nossa Escola Bíblica. E aqui, nesse dia, Deus me deu um tema que eu acho fundamental para a nossa vida no Evangelho. Talvez você já tenha alguns anos de Evangelho, você que me ouve, ou talvez você é alguém bem novinho na fé. Certamente você vai precisar desse tema para concluir a sua carreira, para completar aquilo que o Senhor tem para você, para agarrar a fé, para segurar a fé até o fim da sua jornada. O tema que nós vamos falar nesse dia é perseverança. Mais específico, o nome que eu dei para essa aula é a recompensa da perseverança. Olha só, observa que talvez você, eu, todos nós já passamos por dificuldades, já passamos por momentos, problemas que parecem grandes a ponto de serem intransponíveis. Eu e você, muitas vezes, olhamos para algumas situações das nossas vidas e talvez você fale, eu não vou conseguir, dessa vez eu não passo, dessa vez eu não vou subsistir, dessa vez o meu gigante é muito maior do que as minhas forças, dessa vez o meu problema parece grande demais, eu já passei por vários, mas dessa vez eu vou sucumbir. É sempre assim. Por mais que nós já passamos por problemas tão grandes, parece que aquele problema que estamos vivendo, aquele que está diante de nós, é maior do que todos os outros que passamos. E aí então eu gostaria de que você refletisse comigo. Qual é a diferença? O que diferencia as pessoas que passam por esses problemas? Porque problemas todos nós temos, seja ele justo, injusto, crente, não crente, filho, não filho, todos nós passamos por problemas diversos. Então, o que diferencia aquela pessoa que consegue passar pelos problemas, aquela pessoa que consegue vencer os seus gigantes, daquelas pessoas que desistem no meio do caminho? E olha que essas do segundo grupo, as que desistem no meio do caminho, são muitas. Eu acredito que até a maioria, até porque você olha para o Evangelho, olha para as pessoas, você vai ver quantas pessoas você conhecia que caminhavam com você no Evangelho. Pare aí para pensar um pouco quantos cristãos que talvez congregavam na mesma comunidade que você, que hoje não congregam mais. Alguns deles mudaram de comunidade, isso é normal, cada um vai procurar ali um lugar para congregar que se sente melhor, que ouve a palavra de Deus, mas muitos deles não estão congregando em lugar nenhum.
Muitos deles se apostataram da fé, muitos deles desistiram no meio do caminho. Eu tenho inúmeras pessoas na minha mente que eu olho para trás e falo, meu Deus, essas pessoas ficaram para trás. Essas pessoas hoje abandonaram o Evangelho. Então, o que diferencia essas pessoas que prosseguem, que continuam prosseguindo, essas pessoas que vencem os seus gigantes, essas pessoas que passam pela barreira dos seus problemas, para essas pessoas que desanimam, que fracassam, que desistem? A chave para tudo isso, o que diferencia essas pessoas, se chama perseverança. Esse é o segredo. A diferença está entre aqueles que perseveram e aqueles que desistem. Quando você olha para trás e vê essas pessoas que talvez estavam na mesma caminhada que você e hoje já não estão mais, você vê que em algum momento desistiram, chutaram balde, né? No linguajar mais popular aqui, chutaram balde, abandonaram o Evangelho. Aí você vai ouvir pessoas falando, não, mas Deus está comigo. Eu simplesmente não vou na igreja, até porque Deus não habita nos templos feitos por mão de homens. Mentira! Mentira! Muitas pessoas deixaram o seu evangelho, deixaram as práticas do evangelho. E é então aquilo que nos mantém de pé é a perseverança. A perseverança é como um combustível, querido, que nos deixa firme. A perseverança é como um combustível que nos mantém de pé. E essa perseverança, essa decisão em perseverar, essa decisão em continuar, que vai fazer toda a diferença para mim e para você. Essa disciplina, esse redobrar o ânimo, esse suportar o dia mal, esse suportar a oposição, esse se dobrar de joelho e falar, Senhor, me sustenta. É isso que vai fazer eu e você chegarmos ao fim da nossa jornada. Eu coloquei aqui como definição de perseverança. Vamos prosseguir com a nossa aula. Definição de perseverança: permanência num estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. A perseverança é muito importante para a nossa vida cristã. É muito importante, ela é necessária. Olha só, o nosso texto base está lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo 2 a 4. Acha aí na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook. Eu vou aguardar um pouquinho. Diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Diz assim, meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da fé desenvolve em vós a perseverança. Ora, a perseverança deve completar a sua obra, para que sejais maduros, completos, não tendo falta de coisa alguma. Então, observa, o tema que nós já falamos aqui, a recompensa da perseverança. E aí, então, aqui Tiago ele está nos mostrando que a perseverança nos traz, sim, uma recompensa. E qual é a recompensa que ela traz? Está lá no versículo 4. Ora, a perseverança deve completar ou terminar, dependendo da sua tradução, terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Então observa que é um texto onde o escritor, né, Tiago, ele começa dizendo assim, ora, vocês devem ficar alegres por passar por provações. Vocês devem se alegrar por passar por problemas. Mas o fato é, querido, quem se alegra em passar por problema? Quem se alegra em passar por provação? O fato é que eu e você, quando passamos por problemas, passando por provações, por lutas, nós só enxergamos o hoje. Nós não conseguimos enxergar além daquele problema. Nós não conseguimos enxergar além daquela situação. Isso é normal, somos humanos, somos pequenos, falhos, isso é normal. Mas precisamos reconhecer, temos um Deus que é grande. Temos um Deus que está cuidando de nós. Mas então como eu devo permanecer perseverando? Se eu tenho fé em Deus,
se eu sei que Ele tem um controle de toda a situação da minha vida, por maior que pareça o meu problema, por mais intransponível que pareça essa montanha, eu então devo perseverar, crendo que Ele está cuidando de mim. Então essa perseverança produz em mim a maturidade. É o que Tiago está dizendo. Então, qual que é a recompensa aqui, nesse primeiro texto que estamos lendo, da perseverança? É que ela completa a sua obra em nós, nos deixando maduros, sem falta de nenhuma coisa. É isso que o texto está dizendo. Mas então, por que eu devo perseverar, pastor? Pastor, por que eu devo perseverar? Explica para mim, por que eu devo passar por esse problema? Primeiro, que a perseverança é que nos vai fazer passar do outro lado. A perseverança é que nos vai fazer concluir aquilo que a nossa carreira, aquilo que nós estamos almejando. Olha só o que diz Mateus, capítulo 24, versículo 13. Leia comigo. Mateus 24, 13. Aqui é Jesus nos mostrando a importância de perseverar. Nós devemos perseverar para alcançar a salvação. Olha só o que ele diz. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Talvez algumas pessoas que chegam, pessoas novas no Evangelho, pessoas que agora estão conhecendo a Jesus, talvez passa pela mente deles, ou talvez aquelas pessoas que não estão no Evangelho, pessoas que estão aí por fora, imagina que a vida do cristão é fácil. Não, querido, o mesmo mal que passa o ímpio, passa o justo. E quando eu falo ímpio, é aquele que não está vivendo a vontade de Deus, que não está no Evangelho, aquele que não foi justificado pelo Senhor. O mesmo problema. Nós passamos pelos mesmos problemas. A diferença é que nós devemos entender. Eu preciso perseverar. Esse problema meu está na mão de Deus. E aí aqui Jesus está dizendo, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Dentro das igrejas, existem muitos que estão de corpo presente nas igrejas, mas já desistiram da salvação há um bom tempo. Já chutaram um balde, já fizeram coisas que não deviam fazer, já olharam para trás, já desistiram, pessoas que entregaram seus cargos, pessoas que deixaram de ser filhos, pessoas que já não acreditam mais no poder do Evangelho, no poder transformador, no poder salvador do Evangelho. Quantas pessoas assim estão? Observa que sem essa perseverança, eu e você, não podemos alcançar a salvação. Nós não conseguimos, é aqui, ó, Jesus dizendo, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, primeira pergunta, por que eu devo perseverar, pastor? Primeiro, eu devo perseverar para que eu seja salvo. Eu devo perseverar para que então Deus complete a obra dele em mim. Eu devo perseverar porque no mundo eu tereis aflições. Jesus já disse isso, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então por isso eu devo perseverar. E a Bíblia ela vai nos mostrar, querido, vários homens e mulheres que perseveraram em conquistar aquilo que desejava, perseveraram na sua fé, perseveraram em caminhar com Cristo. E eu gostaria de falar alguns deles com você. Existem vários, eu coloquei apenas alguns exemplos. O primeiro deles é Noé. Você conhece muito bem a história de Noé. Noé foi o homem que Deus escolheu para construir uma arca de madeira, num tempo que não se conhecia chuva. E Deus tinha falado para ele, vai haver um dilúvio, vai inundar toda a terra, e você precisa salvar a sua casa, os seus filhos, a sua geração, e também você deve colocar animais dentro dessa arca para poder continuar aí as espécies. E aí Noé então começa a construir aquela arca. Mas parece simples quando você lê o texto, parece simples quando você vê a história. Mas imagina só, Noé ficou dezenas de anos construindo aquela arca. Eu imagino as pessoas chegando para Noé e falando, Noé, você está ficando maluco, cara. Para, abandona essa ideia. Eu acho que você não ouviu de Deus, não.
E olha só, Deus ele não ficava vindo todos os dias renovar aquela palavra para Noé. Noé, continua construindo, é isso aí, Noé, vai lá, está acabando, o tempo está chegando. Não, uma palavra bastou para Noé. E quantos de nós, às vezes, precisamos, Senhor, renova a promessa. Senhor, fala de novo comigo. Será que eu não ouvi mal? Não, querido. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. É só cumprir o tempo necessário para isso. Para que eu e você sejamos perseverantes. Para que eu e você sejamos maduros, completos. E para isso, nós precisamos da perseverança. Para isso, nós precisamos continuar no propósito. Olha só para a vida de Noé. Imagina aquelas pessoas zombando dele. Quem sabe até os filhos. A palavra não fala, mas eu imagino que até os filhos de Noé deviam chegar e falar, pai, você tem certeza, cara? Já se passou muitos anos, pai. Você está construindo isso ó, desde novo, o senhor já é velho agora. E aí, quando vai vir esse dilúvio? Mas Noé perseverou. E qual foi a recompensa de Noé pela perseverança? Salvar toda a sua família. A perseverança de Noé foi continuar a espécie, cumprir aquilo que Deus tinha feito, falado. Então talvez a sua perseverança, querido, é o que vai salvar a tua casa. Talvez a tua perseverança é o que vai salvar o teu casamento. Talvez a tua perseverança é o que vai estabilizar as tuas finanças, mudar o teu futuro, mudar o futuro dos teus filhos. O que nós não podemos é desistir. Quantas pessoas nós temos visto, pessoas de ânimo dobre, pessoas inconstantes, pessoas que hoje fazem uma coisa, amanhã já estão fazendo outra, desiste daquilo. Pessoas que falam, o meu ministério é tal, eu ouvi do Senhor que o meu ministério é esse, segue naquele ministério, passa alguns meses ou quem sabe alguns anos, desistem daquilo que o Senhor disse, falta perseverança. Olha só, outro homem que eu vejo na palavra de Deus, na Bíblia, como exemplo de perseverança, Josué. Josué, você também sabe, ele foi aquela pessoa que substituiu Moisés. Moisés foi encarregado de tirar o povo do Egito, o povo que estava escravizado, o povo de Deus escravizado no Egito, passou pelo deserto, 40 anos de deserto, Moisés não entra na terra prometida, mas Josué, que era o escolhido para ser o sucessor de Moisés, entra. E aí então no final do seu livro, Josué capítulo 24, versículo 15, ele diz assim, ó, estava vendo ali algumas dúvidas na cabeça das pessoas, do povo, né, que Josué liderava, estava vendo algumas crises, e Josué se levanta no meio do povo e diz assim, porém, se a vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem vocês querem servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja as terras habitais, porém eu, Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo assim, ó, vocês escolhem, quer servir outro Deus? Se parece mal aos seus olhos servir ao Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, pode servir outros deuses, mas eu vou perseverar servindo a esse Deus. E eu vou perseverar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E olha que a vida de Josué não foi fácil, não. A vida de Josué foi uma vida de desafios. Tanto que Deus, quando vai falar com ele, no capítulo 1, versículo 7 de Josué, 7 a 9, ele diz assim, Josué, somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não desista dela, não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só que Deus chega para Josué e ele fala, Josué, seja corajoso. Você acha que Deus ia falar para Josué ser corajoso se a vida dele fosse simples? Se a vida dele fosse fácil? Mas não, Deus sabendo o desafio que Josué ia enfrentar, sabendo as lutas, os gigantes, as guerras, as batalhas que ele ia passar, assim como é na nossa vida, ele chega para Josué, Josué, ó, deixa eu te falar, seja forte e corajoso, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, não desanime, não fique cabisbaixo, não tome outro caminho, persevere,
continue. E aí o que Josué fez? Perseverou, continuou. E ele cumpriu aquilo que Deus tinha lhe ordenado, aquilo que Moisés tinha lhe dado como missão, que era entregar o povo, levar o povo até a terra prometida. Então observa que a perseverança na vida de Josué trouxe uma recompensa. A perseverança na vida desse homem de Deus trouxe uma recompensa. Outro homem de Deus, que também tem um exemplo aí que você conhece, Jó. Jó tinha motivos de sobra, querido, para não ser perseverante. Jó tinha motivos de sobra para parar no meio do caminho. Jó tinha perdido os seus filhos, suas finanças estavam todas destruídas, suas fazendas, seus bois, suas ovelhas. Estava com a sua saúde debilitada, tinha perdido seus amigos, com seu corpo todo cheio de feridas. A sua mulher, inclusive, olha para Jó e fala: Jó, desiste. Jó, não seja mais perseverante, porque ela fala uma palavra, ela fala: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Chuta o balde. E aí então o que Jó faz? Eu imagino que Jó pensa e decide perseverar. E ele responde à mulher e fala: como fala uma louca mulher, assim você está falando. Porque você aceita o bem de Deus com prazer, agora o mal você não quer aceitar? Eu vou aceitar, assim como eu aceitei o bem de Deus, eu vou aceitar as lutas, porque eu sei que é Ele que luta as minhas batalhas, eu sei que Ele é todo poderoso, eu sei que por trás dessa dificuldade, por trás dessa montanha, por trás desse problema, tem uma recompensa, que é a recompensa de me tornar maduro, de me tornar completo, de crescer espiritualmente, de crescer, quem sabe, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua família, de ser uma pessoa melhor. E aí então Jó persevera, e o resultado daquela perseverança Jó teve muito mais dinheiro do que ele tinha antes. Jó teve filhos, teve filhas. A palavra diz que as filhas de Jó eram as mais lindas daquela região. A palavra diz então que a casa de Jó se fortaleceu, a geração de Jó se fortaleceu e cresceu, e ele viu até a sua terceira, quarta geração, até os seus netos e bisnetos. Ele viveu para ver a recompensa da sua perseverança. E muitos de nós desistimos no primeiro problema. Muitos de nós apostatamos da fé porque não vemos de fato Deus fazer algo que ao nosso tempo, ao tempo que nós julgamos ser o tempo correto, Deus não fez no tempo que eu queria, e aí por isso eu apostato, por isso eu abandono, por isso eu deixo, porque Deus não resolveu. Mas não resolveu como? Do seu jeito? Ou será que a vontade dele não é mais soberana sobre a sua vida? Não é a vontade dele que importa? Olha só, um outro homem que foi perseverante, Paulo. O apóstolo Paulo, exemplo de perseverança do Novo Testamento. Homem que sofreu, que passou por aflição. Olha só o que Paulo diz na segunda carta de Coríntios, que ele escreve, capítulo 11, versículo 24 a 27, ele diz assim: eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de ladrões, salteadores, em perigos da minha própria nação, que estavam atrás de mim, em perigo do gentil, em perigos na cidade, em perigo nos desertos, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, e em frio e em nudez. Ou seja, Paulo tinha sido preso, Paulo tinha sido apedrejado, Paulo foi açoitado por várias vezes, recebeu dezenas de açoites. Paulo foi injuriado, querido, da sua própria nação, pelos próprios irmãos, por falsos irmãos, como ele mesmo diz. Olha quantos motivos Paulo tinha para desistir, quantos motivos Paulo tinha para paralisar.
Mas não. Paulo concluiu, perseverou, mesmo com tudo isso contra ele, mesmo com tudo isso contra Paulo, ele decide perseverar. E aí então ele chega na segunda carta que ele escreve a Timóteo e ele pode dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo recebeu, e aí ele diz mais, ele fala assim, ó, eu estou aguardando agora a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, vai me entregar. Então observa que Paulo estava pronto para receber a recompensa da sua perseverança. Imagina, você por alguma vez já foi açoitado? Você por alguma vez já foi apedrejado? Você por alguma vez já foi perseguido pelos seus irmãos? Pelos da sua própria nação? Você alguma vez já foi preso? Já quiseram te matar? Agora imagina tudo isso junto. Paulo tinha motivos de sobra para desanimar, mas Paulo sabia: eu estou indo atrás do alvo. Eu preciso, não vai ser fácil, querido. Essa aula aqui é para te dizer, não é fácil mesmo. Não é fácil. Talvez você chegou no Evangelho e está aí todo iludido. Nós vamos ter luta sim. Mas em todas elas, o Senhor já nos fez mais do que vencedores. E aí, para isso, nós precisamos perseverar, para poder ver com os nossos olhos a recompensa da perseverança. Vamos correr aqui. Quais os riscos que nós temos de não perseverar? O risco que nós temos é não alcançar a promessa, não chegar ao fim. E aí, então, para a gente caminhar para o fim aqui da nossa aula, os últimos minutos, talvez você se pergunte, pastor, mas então me dá uma dica prática. Como que eu faço para ser mais perseverante? Me dá uma dica prática, porque eu sei que eu preciso perseverar, eu já entendi, a aula falou comigo, mas me dá uma dica prática, o que eu faço? Eu gostaria que você abrisse Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha só o que diz esse texto. Irmãos, não penso que eu mesmo, aqui Paulo escrevendo, tá? Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, quer uma dica para você perseverar, querido? Deixe de querer receber agora. Deixe de olhar apenas para o hoje, para o resultado momentâneo. Deixe de querer usufruir agora. Olhe para o amanhã, olhe para o depois. E aí esse olhar para o depois, que é o que Paulo fazia. Ó, eu esqueço das coisas que para trás ficou. E eu olho para o alvo, para as coisas que não estão no agora, mas para as coisas que estão no diante, no amanhã, diante de mim, na minha frente. E eu prossigo para o alvo. Então o segredo de Paulo para nós, para eu e para você, perseverar é pare de pensar apenas no hoje. Pessoas desanimam, pessoas apostatam, saem da igreja, deixam a fé de lado porque não recebem agora. Porque muitas vezes chegam diante do Senhor, chegam na igreja, chegam no evangelho querendo um resultado imediato. Querendo que Deus resolva os nossos problemas. E eu não estou falando que Ele não resolve. Ele é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que nos enche de mimo. Ele resolve sim o seu problema financeiro. Ele tem solução sim para o seu casamento. Ele tem solução sim para o seu filho, para a sua geração, para a sua descendência. Ele tem promessa para você em todas essas áreas que eu te disse. Mas o propósito principal do Senhor é salvar a minha alma, salvar a tua alma. E para isso nós precisamos perseverar, para isso nós precisamos seguir até o fim, para isso nós precisamos fazer como Paulo falou, para de olhar daqui para trás, para de olhar no que aconteceu, para de olhar para aquilo que está acontecendo, para a oposição que vem contra você, para de olhar para o problema que está diante dos seus olhos e olha para o alvo, olha para aquilo que você vai conquistar, aquilo que Deus já conquistou por você. Olha para o prêmio que Deus vai te entregar. Seja perseverante, suporte isso.
Paulo meio que estava dizendo, assim como eu perseverei por tudo aquilo que passei, o texto não é o mesmo, tá? O texto que nós lemos lá das aflições de Paulo, das lutas de Paulo, foi 2 Coríntios, mas ele tinha cicatriz demais para mostrar. Olha só o que eu passei, olha para a minha cicatriz. E o segredo de tudo isso é deixar de olhar para o agora, deixar de olhar para aquilo que ficou para trás e olhar para frente. É ver o resultado futuro. Ver que Deus já venceu por mim. Jesus venceu por mim, querido. Jesus venceu por você, lá naquela cruz, a fim de te entregar a vitória, a fim de te entregar o prêmio, a fim de te entregar a recompensa da sua perseverança. Amém? Você conseguiu entender esse estudo? Ficou claro para você? A perseverança é uma ferramenta fundamental na minha vida e na tua vida como cristão. Amém? Eu quero poder orar por você, nós já passamos um pouquinho do tempo da nossa aula, 2 minutos, e eu gostaria de terminar com uma oração, amém? Pai, obrigado por esse texto, por esses textos, obrigado por essa palavra, obrigado por esse ensino, por esse estudo. Pai, nos ensina a ser perseverante. Nos mostre, Senhor Pai, como devemos fazer isso cada vez mais. Deixa claro, aqui foi dado, Senhor Pai, um texto muito prático. Deixa aquilo que você viveu, deixa aquilo que está diante de você e olha para o futuro. Isso é prático, Senhor, mas nós precisamos da ajuda do Teu Espírito para compreender isso com o nosso espírito, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso ser. Pai, em nome de Jesus, onde tiver alguém que me escuta, alguém que me ouve, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, que eles possam ser inundados por um Espírito, Senhor, Pai, do Senhor, trazendo perseverança, trazendo ânimo para aquele que está desanimado, trazendo, Senhor Pai, renovo para aquele que está sem vigor, para aquele que está cansado. O Senhor é aquele que renova as nossas forças. Se porventura tem alguém, Senhor, pensando em desistir do seu casamento, desistir da sua casa, desistir do seu trabalho, das suas finanças, do seu filho, talvez vive um problema na sua família, com seus filhos, talvez as pessoas estão pensando, eu vou desistir, não adianta orar mais. Pai, que o Teu Espírito possa renovar eles agora, para que então o espírito de renovo, um espírito, Senhor Pai, de perseverança possa tomar conta do ser de cada um que me ouve. Então, que nós possamos decidir andar 1 milha a mais, que nós possamos decidir, eu vou orar mais pela minha casa, eu vou orar mais pelo meu filho, eu vou orar mais pelo meu trabalho, eu vou orar mais pela minha saúde, não vou desistir. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, nos dê uma semana abençoada, que nós possamos todos juntos, na próxima aula, estar aqui de novo, diante dessa tela, ouvindo mais da Tua palavra, adquirindo conhecimento, porque essa é a Tua vontade para nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Querido, deixa eu fazer um pedido para você. Se essas aulas têm contribuído com você em algo, se você tem ouvido aqui, nós falamos na semana passada sobre alegria, um fruto do Espírito, algumas pessoas me procurou e falou, pastor, olha, isso me ajudou, eu estava desanimado, eu estava triste, e isso veio de encontro com a minha vida. Eu fiquei muito feliz porque algumas pessoas me falaram isso. Eu sei que o Senhor está cumprindo o propósito dessas aulas na vida de cada um, mas eu quero te fazer um pedido, algo que isso você pode fazer. Compartilha isso com alguém, se inscreve nesse canal, coloca curtir aí, porque quando você coloca curtir, ajuda o YouTube a entender que isso aqui é um conteúdo relevante, um conteúdo que vai poder ajudar mais pessoas. Ele entende que isso aqui é um conteúdo legal e ele mesmo, o algoritmo do YouTube, manda para outras pessoas. Isso é um papel que você pode fazer. Seja um missionário digital, compartilhe aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para você poder receber as próximas aulas. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e não se esqueça, persevere até o fim. Deus abençoe.